Olá, boa noite, gente. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E hoje é uma semana especial. Normalmente a gente faz aqui na terça-feira o nosso Base Bíblica Podcast, né? Mas hoje a gente está numa semana especial. Estamos recebendo convidados aqui especiais que vão falar um pouquinho da vida deles, da história deles, dos projetos deles, né? Que Deus, né, preparou para a vida deles. Então, mas que você venha nos acompanhar aqui. Já estamos com a galera esperando. Tem gente que já falou, não vai começar, não vai começar, não. Já iniciamos. Chama o pessoal aí para participar aqui com a gente. Já curte aí a nossa live aí. Deixa o seu like aí na nossa live. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você está nos acompanhando, vem, compartilha aí com a galera, passa aí, fala para a galera, oh, começou, vamos participar. Chama o pessoal para participar aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira temos Base Bíblica Podcast. Mas, Fernando, hoje é sexta. Alguém está perguntando. Hoje é especialmente a gente está fazendo na sexta-feira, tá? Mas normalmente é toda terça-feira que a gente faz o Base Bíblica Podcast. Então chama a galera que nós vamos começar aqui, tá? Já tem um povo aqui nos acompanhando, tá aqui a irmã Nil, o Tiago Davi, tá aqui o irmão Luiz, Luciano Soares, o Luciano, né? O Luciano que esteve na semana passada participando aqui com a gente, está nos acompanhando. Obrigado, Luciano. Se você não assistiu o bate-papo que nós fizemos com o Luciano e a Priscila semana passada, tá aí no nosso canal. Procure aí, né? Essa live que nós fizemos com o Luciano e a Priscila foi edificante, né? O que Deus fez na vida deles. O pastor Rogério está aqui nos acompanhando, o irmão Rodrigo, a Rebeca também está nos acompanhando, né? Então, chama o pessoal para estar aqui participando com a gente e nós vamos apresentar aqui o pastor Almir. Pastor Almir, fala aí alguma coisinha, dá um oi, pessoal. Tudo bem? Agradeço aí o pessoal que está acompanhando, que gosta de acompanhar, que tem interesse, né, de receber conteúdos, testemunhos e muitas diversidade para as nossas vidas, né? Para aquele que tem fome e sede das coisas de Deus, ele sempre quer, né, participar de todos os eventos que tem. Começamos um pouco atrasado, pedimos desculpa, que a gente estava organizando todas as coisas aqui, mas está tudo certo agora. E nós estamos aqui com o irmão Laerte, a irmã Sueli, lá da comunidade evangélica Betel, e eles têm um projeto Mãos que Semeiam. Eles vão falar um pouquinho desse projeto, você vai saber o que é um pouco desse projeto, mas eu quero agradecer a presença de vocês aqui, Laerte, Sueli. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e por vocês terem aceitado esse convite de estar participando aqui com a gente. Pode dar um oi aí para o pessoal que está participando. Oi, pessoal. Nós estamos aqui e, graças a Deus, a gente está aqui, foi convidado, né? A gente se sente assim, honrado de estar aqui, poder contar um pouquinho da vida da gente, contar um pouquinho do que Deus fez, faz e ainda tem por fazer nas nossas vidas, né? Amém. Deus tem se revelado a gente de várias formas. Então, hoje é o dia que a gente está aqui para... Dia não, é a noite, né? É a noite. É a noite que a gente está aqui para poder bater um papo e para contar um pouquinho de Deus. Ok. Né, que Deus está fazendo por nós aqui. Eu agradeço aí a oportunidade. Boa noite, pessoal. Também agradeço, né, por ter sido convidada. É um prazer, né? Sempre falar de Jesus é uma coisa boa, né? Que traz prazer para a vida da gente. Espero que vocês também curtam, né, esse momento, que vocês também entrem aí na unção que nós estamos aqui. Antes de a gente começar a fazer as perguntas, pessoal, só vou pedir para o pessoal dar um feedback, tá? Se o som estiver ruim, se a imagem estiver ruim, ou se está baixo, fala para a gente arrumar aqui e ficar tudo certinho, tá bom? A gente vai compartilhando, dando feedback aqui, tá bom? Pastor Almir, pode começando aí, fazendo as perguntas? Antes das perguntas, a gente vai fazer o que sempre a gente faz, que é anunciar relacionado aos podcasts, né? Que é Base Bíblica, com conteúdos interessantes e os mais diversos possíveis. Então, a gente convida vocês para entrarem no canal, tem bastante assuntos interessantes. Por exemplo, tem 4 vídeos que falam sobre as 4 evidências, porque Jesus Cristo é o Messias,
imagine se você encontrar com um judeu não cristão, e ele indagar você, né, a sua fé, e perguntar para você, por que você crê que Jesus é o Messias? Ou você vai falar do seu coração aquilo que é segundo o desejo do seu coração, ou você vai falar relacionado ao conhecimento da palavra de Deus que você tem no seu coração? Porque eu quero falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é muito mais poderosa do que as nossas frases, né? Do que aquilo que a gente entende, do que aquilo que a gente compreende. Então, ela vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer e nem realizar. Então, convido vocês para verem esses vídeos. Outro vídeo que eu quero falar é a respeito, que eu achei interessante falar hoje, né? É relacionado a 2 vídeos que a gente fala sobre as 10 mentalidades de escravo. Então, nós temos 2 vídeos, cada um deles, 5. Num vídeo a gente fala 5 mentalidades de escravo, e no outro a gente fala as outras 5 mentalidades de escravo. E o outro que eu quero convidar vocês a assistirem, nós temos 2 vídeos que falam sobre o livro, O Reino de Ponta Cabeça. O que significa? O que quer dizer isso? Significa o reino de ponta cabeça, que os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens, e que o reino de Deus significa cruz, significa perseguição, significa percas, significa sofrimento. E às vezes a gente quer evangelizar a vida das outras pessoas com argumentos diferentes, né? Com medo que as pessoas que estejam nos ouvindo ficam assustadas e não queiram vir para o Evangelho. Então, eu convido vocês a ver aí os diversos vídeos que nós temos na nossa plataforma. Para quem gosta de conteúdo, quem gosta de estudar, quem gosta de ensino, vai gostar bastante do material que a gente tem, sem falar que é de graça. Hoje você pode acessar esses materiais de graça. Eu penso da seguinte forma, muita gente pode estar errado, né? Relacionado à minha forma de pensar. Eu acredito que para a gente acessar determinados materiais e conteúdos importantes, a gente tinha que pagar um pouquinho para poder valorizar, né, aquilo que a gente está aprendendo, porque quando é de graça, as pessoas não valorizam. E agora nós vamos começar com as perguntas. Eu quero dizer para o casal que pode ficar à vontade, na liberdade, né? Quando eu estiver falando, ou a Fernanda, ou vocês, se quiserem falar, né? Podem falar, não tem problema nenhum. Então, é na liberdade do Espírito Santo de Deus. A primeira pergunta é a pergunta básica, né? Que a gente sempre faz, às vezes muda, às vezes a temática, muda às vezes a forma de falar, mas é a mesma. Como é a história de vida do casal antes de conhecer Jesus? Então, eu gostaria que... E a irmãzinha que falou que, a Sueli, né, disse que ela gostaria que o marido dela começasse a falar primeiro, mas a gente vai começar com ela, pode ficar à vontade. É sempre assim, né? E na liberdade, amém? Então, nós nos casamos, né, na Igreja Católica, nós éramos católicos, e depois de alguns anos, meus irmãos, né, eram evangélicos, e eles me convidaram para ir numa igreja evangélica, na Assembleia de Deus, do pastor Osias. E eu estava numa fase meio aflita, eu era nova, tinha 23 anos ainda, estava numa fase meio conturbada. E eu falei, eu vou lá conhecer esse Jesus, porque eu estou precisando muito de conhecer Jesus, né? Porque minha vida não está legal. E eu fui lá conhecer Jesus, assisti o culto, foi bastante gostoso, foi muito edificante. E quando foi no final do culto, né, que o pastor fez o apelo, né, para saber quem que queria aceitar Jesus, e eu não vi a hora, né, daquele momento chegar, né, que eu queria Jesus para mim de qualquer jeito. Aí o pastor fez lá o apelo, né, e eu fiquei assim, aquilo subiu assim um calor dentro de mim, falei, nossa, o que será isso, né? Agora eu entendo que aquilo lá era o Espírito Santo de Deus, né, me chamando mesmo.
E aí eu fui até a frente lá e ele me deu um evangelho de João, né? E falou para mim, né, que fez uma oração por mim e falou para mim que se eu que a partir daquele momento, né, eu ia, né, tem muitos irmãos, me apresentou os irmãos que estavam na igreja, que eu ia passar por muitas dificuldades, muitas lutas, né? Muitas lutas, né? Eu falei, mas meu Deus do céu, eu vim aqui para aceitar Jesus, né, para me poder ficar livre de tanta luta que eu já tenho, de tanta dificuldade. Como que eu vou levar esse Jesus para minha casa? Mas eu peguei Jesus e fui, né, para casa. E graças a Deus a minha vida de lá só melhorou mesmo, né? Tive lutas, tenho até hoje, né? Porque sem luta não há vitória, né? Então eu, graças a Deus, aceitei Jesus, não me arrependo de lá para cá, né? Fazem 30 anos isso. Olha só. E eu estou muito feliz, né, com Jesus e eu quero continuar com ele até a eternidade. Amém. Amém. Laerte? Eu falei para ela falar primeiro, porque a minha história está relacionada com a dela, né? Então, eu fui uma pessoa que, antes de conhecer Jesus, né, eu venho um pouco até antes do meu casamento, que é a época que eu não era descrente mesmo. Né, não tinha uma religião definida. Eu vim a ser um pouco católico quando eu conhecia a Sueli. O padre falou, no caso, se você não fizer alguma coisa, menino, que você não faz nada, né? E eu vim a conhecer, então, um pouco da igreja, mesmo já casado com a Sueli. Tinha saído logo muito cedo de casa, e tinha coisa que eu não conseguia entender na minha vida, era o seguinte, que um dia eu poderia me casar, que um dia eu poderia ter uma família, que eu poderia ter filhos ou filhas. Isso aí para mim era um sonho perdido. Falei assim, jamais vou me casar. Eu não nasci para casar, não nasci para ter família. Aí eu conto sempre isso para ela. A minha vida era assim. Quando eu tive a minha primeira filha, eu falei, nossa, meu coração é todo da minha primeira filha, porque eu não consigo amar outra filha do mesmo jeito que eu amo a primeira, né? Mas depois eu vi a me casar, tudo, e a minha vida, ela sempre foi uma vida, graças a Deus, digna. De muito trabalho, de muita coisa, só que conhecer Jesus para mim foi uma novidade muito grande. Eu via conhecer Jesus através da vida da Sueli, né? Ela estava passando realmente por uma situação assim, na época que eu fui para Jesus, ela tinha uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. A gente começou a caminhar, ir para os médicos, e não tinha o que curasse, né? Fazia tomografia, fazia isso, e os médicos, nada. Aí um dia ela falou para mim assim, olha, eu fui numa igreja, fui lá, tem uma corrente de oração lá, e disse que eu vou ser curada. Eu falei, nossa, que benção, né? Mas não falei isso não, irmã. Eu falei assim, mas você vai esse negócio de igreja, mulher? Não faz isso não. Ela, vamos lá na igreja. Não vou na igreja. Nossa, mas o pastor é uma bênção, né? Que era o pastor Leopoldo e a pastora Danúzia, aqui da Quadrangular. Uhum. E na época, a igreja ali hoje é uma catedral, mas antigamente era uma garagem bem pequenininha. E ela falou, vamos lá. Eu falei, não vou, se quiser ir, você vai. Depois eu briguei um pouquinho com ela para ela não ir mais, porque eu já não queria mais saber. Eu falei, não, se você começar a ir na igreja, não vai dar certo nosso casamento, não. Esse negócio de igreja aí. Ela falou, você que sabe, né? Eu para a igreja eu vou de qualquer jeito. Agora, né? Eu falei, eu vou lá conhecer esse pastor aí. Vou lá conhecer esse pastor, essa pastora aí, porque é o seguinte, eu não estou gostando dessa história, não. Esse negócio, vai lá, e ela começou a melhorar mesmo da dor, né? Ela foi curada lá, eu creio. Ela foi curada mesmo. E eu fui lá meio bravo já, porque eu queria conhecer o pastor e a pastora, né? Por causa daquela situação, eu não conhecia Jesus. E quando eu cheguei na igreja, eu fui muito surpreendido, né? Primeiro pelo testemunho da Sueli, que a Sueli teve uma mudança muito grande de vida, né? De forma de tratar as coisas dentro de casa comigo. Ela começou assim a ser uma outra pessoa, começou a me chamar a atenção. Aquela mulher que não chamou o marido porque vamos lá na igreja, não, a forma dela viver, o testemunho dela dentro da nossa casa começou a mudar. E eu vi que tinha uma mudança, e eu também queria aquilo para mim, só que eu não queria ir para a igreja. E aí o dia que eu cheguei na igreja, eu falei assim, eu vou chegar lá e vou falar com esse pastor aí. Eu falei, mas o que é isso, né? Minha esposa ficar vindo aqui. E aí quando eu cheguei, aí hoje já estão na glória, a dona Marina e o seu Oliveira, né? Eram pessoas que eram da igreja, e quando eu cheguei, eu subi as escadas, assim, que eu tinha umas escamas nos olhos. Quando eu subi, foi clareando tudo, e eles vieram na minha direção e falaram assim, irmão Laerte, eu falei, nossa, já sabe até meu nome. Nós estávamos orando por você, para que você viesse. Aí, como diz a mocidade hoje, quebrou minhas pernas, né? Aí eu falei, vou entrar nesse culto aí, vamos ver o que vai acontecer. E eu cheguei lá, fui surpreendido pela palavra.
a palavra veio como um fogo para a minha vida. Eu fui, assim, uma pessoa... E eu saí de lá e fui embora para casa. E no final, o pastor falou que tem alguém querendo aceitar Jesus? E eu não aceitei Jesus. E eu fui para casa, fiquei falando para ela, assim, aquela hora eu devia ter ido lá. Eu estava com vontade de ir lá, né? E o primeiro dia eu já fui bravo, cheguei lá, já estava amolecido, falei, deixa chegar esse final de semana que eu acho que eu vou lá de novo. Aí eu fui, era no meio de semana, né? A história é longa, gente, já estou avisando, né? Pode ficar à vontade. Eu peguei e fui. Aí cheguei lá na igreja, o pastor estava bastante gente naquele dia, e eu peguei e escutei a palavra, e naquela noite tinha um pastor que era de fora, que estava pregando lá, ele veio de Minas, um pastor de cabelo bem branquinho, eu não lembro o nome dele, e ele pegou e no final ele falou assim, olha, se tem alguém querendo aceitar Jesus aqui, Deus falou no meu coração que tem alguém querendo aceitar Jesus aqui nessa noite, e era eu a conversa, né? E que vai vir aqui na frente. Eu falei, não sou eu não pode ser eu não, deixa eu quieto aqui. Nós não vamos fechar a igreja enquanto essa pessoa não vier aqui, porque hoje é o dia dele. Aí meu cunhado, o irmão dela, estava do meu lado, falou assim, você não vai deixar fechar a igreja, não? A conversa é com você. Eu falei, não é. Ele falou, escuta só. E não ia ninguém lá na frente. Aí quando eu vi que a hora estava passando, eu falei assim, eu acho que é eu mesmo. Quando eu me levantei, né, e fui à frente, aí a igreja, aquele fogo da igreja levantou, né, e o pastor olhou para mim e falou para mim assim, olha, eu estava esperando você vir aqui à frente. Então, aquele momento foi único, né? Não existe um momento tão especial na vida de um homem ou de uma mulher, mais especial do que quando você levanta e você que é contra tudo aquilo, você se levanta e se dobra diante de Deus, né? E você fala, eis-me aqui. Mesmo sem saber nada, mesmo sem saber... Eu não sabia nada. Eu só sabia de uma coisa, que tinha um chamado para mim ali naquele momento, e que a pessoa que tinha que se levantar tinha que ser eu. Eu levantei e a igreja se levantou de uma forma assim maravilhosa. E as palavras que o pastor Uzias falou para ela, que eu não sabia, eu fiquei sabendo agora até, foi a mesma palavra que o pastor falou para mim. Ele falou, olha para a igreja. Eu olhei para a igreja. Ele falou, tá vendo? Quantos irmãos você tem? Eu falei, eu tenho 3. Ele falou, não, você tem mais de 100. Tá vendo esse pessoal todo aqui? São todos seus irmãos. E a partir de hoje, tudo que você precisar, você pode recorrer a eles. Eles vão estar orando por você. E eu falei, nossa, mas que coisa, né? Que negócio diferente. E naquele momento o pastor olhou para mim e falou assim, olha, eu vi, eu sentado no seu lugar, quando eu chamei, eu sentado no seu lugar e você aqui em cima de pé. E eu, naquele momento, eu não sabia. Hoje eu olho e falo assim, eu tinha um chamado. Né? E Deus estava me chamando para caminhar com ele. E fazem mais ou menos 30 anos isso também, né? Que foi bem assim. Então eu fui, por isso que eu queria que a Sueli falasse antes, né? Eu fui para o Evangelho, eu fui conhecer Jesus, eu fui me dobrar diante de Deus mesmo, quando a Sueli, através da vida dela, me levou para Jesus. Ela é minha mãe na fé, além de minha esposa, é minha mãe também, né? É minha mãe na fé, né? É a pessoa que, com o testemunho dela, com a vida dela, com a intimidade dela com Deus, me levou a conhecer Deus. E nesses 30 anos, claro, muitas lutas, muitas coisas aconteceram nas nossas vidas, mas todas elas foram vencidas através do joelho. Amém. A gente se fortalece. Casei com ela menina, né? A gente estava falando aqui antes de começar. Exato. Casei com ela menininha, né? Tinha tá 17, até né? hoje, né? Então, tá menininha até hoje. Então, assim, mas então é isso. A minha história de tudo isso foi que um dia eu não pensava em ter uma família e hoje Deus me deu uma família. Sabe que eu não poderia casar, que eu nunca ia ter uma esposa. E Deus me deu uma esposa que me honra, né? E me deu uma filha que foi a minha primeira filha, a Aline, que eu achava que era a única. Que eu ia amar ela e nunca mais ia poder ter filho nenhum, porque não ia amar que nem ela. Aí depois veio a Rafa. Só gratidão, né? E a gente ama do mesmo jeito, da mesma forma, né? Então, filhos são todos iguais. Seus filhos ainda não casaram. Tenho a minha filha casada já. Netos você tem, não? Ainda não, mas Deus está mandando aí. Quando vir o neto, daqui a aí pouquinho você chega, vai ver. Né? Daqui a pouco chega. Né? Tem uma promessa aí na minha Pastor Almir que sabe, que ele fala que neto é melhor que filho. Melhor que filho. Então, eu tenho 2 filhas, né? Eu amo as minhas filhas, aí eu olho lá atrás e me vejo antes de casar dizendo, eu não vou me casar, eu não vou ter filhos, eu vou ter a minha própria vida. E Deus mudou toda a minha história, me deu uma casa, me deu uma família, me deu uma esposa que me honra, minhas filhas me honram, né? Então, eu sou um homem realizado.
sou um homem realizado. Eu sei que tem muito mais coisa para acontecer. É isso, a história de antes de casar e depois de casado. Legal. Vocês falaram um pouquinho do como vocês conheceram a Cristo, né? E a gente está falando aqui do Mãos que Semeiam, né? O projeto de vocês, a gente vai falar. Mas antes disso, eu quero saber, vocês já tinham essa profissão, né? O Laerte é cabeleireiro, né? E a... Eu fui cabeleireira, né? Um determinado tempo. Depois eu parti para a área de manicure e designer. Na verdade, quando a gente está na área da beleza, a gente faz tudo um pouquinho. De repente, você se identifica com alguma coisa. Então, o que eu mais me identifiquei na área da beleza, de tudo que eu fiz até hoje, foi o design de sobrancelha e a manicure e pedicure. E antes de conhecer a Cristo, vocês já tinham essa profissão? Tinha essa profissão, nós já tínhamos. Já vinha desenvolvendo. O Laerte era cabeleireiro e eu era nada ainda por enquanto, depois eu comecei a estudar. Né? O dia a dia foi fazendo assim com a gente, né? Como que nasceu e surgiu o projeto Mãos que Semeiam? Se esse projeto nasceu na Igreja Comunidade Betel ou se foi em outro lugar e agora vocês estão dando continuidade a esse projeto? Antes de vocês responderem essa pergunta do Mãos que Semeiam, né? Só para eles já entrarem nesse assunto do Mãos que Semeiam, uma pergunta assim antes, assim, vocês sempre trabalharam mesmo antes de conhecer a Cristo, já tinha esse projeto no coração de vocês já desenvolviam esses projetos de comunitário, de ajudar pessoas? Eu acho que essa coisa de ajudar as pessoas já nasceu no nosso coração, né? Já estava no nosso coração. Mas ele ficou mais forte, obviamente, quando a gente se converteu, né? Que nós falamos assim, a gente trabalha nesse ramo e nós temos condições de abençoar outras vidas através do nosso trabalho. E aí nasceu o projeto Mãos que Semeiam. Aí pode falar um pouquinho do projeto aí para a gente, como nasceu, né? Se foi lá na comunidade evangélica. Depois convidar aí o pessoal para participar, né? Mandarem pergunta porque a pergunta aqui, a prioridade são eles, né? Agora, se eles não tiverem pergunta, a gente faz algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, ele pode fazer, que se a gente não souber agora, a gente manda recado depois, né? A gente manda pelo WhatsApp a resposta para você. Pode. Mas o projeto, eu até escrevi ali, né? Eu pedi para colocar no nosso quadro, que o projeto começou primeiro no coração de Deus, depois no coração da gente, né? E foi implantado na igreja. Mas o ajudar sempre foi assim, a gente sempre gostou muito de participar da vida das pessoas. Isso foi chegando na gente devagar. As pessoas foram falando e a gente falou, a gente sabe fazer alguma coisa. Você quer aprender? Então não era um projeto ainda. Você quer aprender? Você quer ser manicure? Eu quero, olha, vem cá que eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a tirar cutícula. Você não sabe cortar cabelo? Vem cá que eu vou te ajudar a cortar cabelo. Então começou nesse negócio de fazer em casa, a gente sempre trabalhou em casa, né? Depois abrimos o nosso salão, tivemos tudo aí. Foi crescendo dessa maneira, só de ajudar, sem ter nada com a igreja, na realidade. Não tinha nada a ver com a igreja, e era uma coisa que estava no coração da gente de querer ajudar as pessoas normalmente. Quando veio a conversão e veio a nossa vida com Jesus, isso foi se intensificando. Né? Não nasceu na Betel, ele não nasceu na Betel, ele nasceu na nossa vida. E nós começamos a procurar igrejas que queriam fazer o trabalho. Então, a gente chegava e falava com o pastor da igreja. Olha, a gente tem um projeto, a gente queria ensinar, né, as pessoas, e ele não chamava Mãos que Semeiam. Ele não chamava Mãos que Semeiam. Era um projeto que a gente tinha de ensinar pessoas. Então, a gente fazia, olha, quem que quer fazer na igreja? A gente falava, ação social. Né? Então, a gente fala assim, a gente tem uma ação social. Quantos meses? 3 meses, 4 meses, você vai aprender alguma coisa para te ajudar. Então, era uma coisa assim que não tinha ainda um projeto nosso ali de querer fazer alguma coisa. Né? Mas depois foi se intensificando. Então, a gente começou a fazer inscrição de pessoas, a procurar pessoas que realmente queriam. E a grande pergunta era, só pode ser da igreja? Sempre é essa pergunta. Quando a gente vai fazer, como na comunidade, né? As pessoas pensam, tem esse projeto, mas esse projeto é só para a igreja. Então, os irmãos da igreja que quisessem... Não é.
Na realidade, o projeto ele é para as pessoas da igreja, mas também para as pessoas que não são da igreja. E ele não tem somente a função de ensinar as pessoas. Ele tem realmente a função de evangelizar. Então é aí que está, como diz o pastor Gustavo, né? Ele fala, o foco, né, é o evangelismo. Sim. Isso você pode, né? Não tem como fugir disso. Então o foco é o evangelismo. Através das pessoas que estão indo lá, as pessoas vão até lá, fazem suas inscrições, começam o trabalho. As inscrições são gratuitas, são pagas, de que forma é? Então, o projeto ele precisa ter uma base, né, uma base para poder comprar as coisas para o projeto. Então, o curso ele é totalmente gratuito. Tem uma inscrição, no ato da inscrição, a pessoa paga R$50. E depois ele não tem mais nenhum tipo de custo, não tem mais nada. Então, esses R$50 que a pessoa paga são para a gente comprar material, que nessa semana teve compra de material, né? Para cabeleireira, para depilação, porque o projeto ele começou a se ampliar, né? Exato. Aí ele saiu só de ser cabeleireiro ou barbeiro e manicure, e passou a ser design de sobrancelha, depilação, começou a aumentar, né? Então, aumenta também a demanda. Nós começamos aí a ter 5, 6 alunos. Hoje nós estamos com 50 alunos. Então Essa é a primeira turma ou já formou? É a terceira turma ali na Betel. Na Betel é a terceira turma. Terceira turma, terceiro semestre. Terceiro Mas semestre. nós já estamos com eles já há 15 anos. Há 15 anos você já tem. Antes de ter o nome Mãos que Semeia, você já desenvolveu esse projeto. Há 15 anos. Já desenvolvi o projeto que era mais de ação social, né? Quando chamava a gente em algum lugar para fazer, vai ter um projeto na igreja. Em tal igreja, a gente vai para lá. Na verdade, esse projeto nasceu em outra igreja onde nós congregávamos, que era a presbiteriana do Brasil. Aí sim. Lá nós falávamos que era ação social. Né? Quando nós fomos para a comunidade de Betel, aí nós resolvemos colocar um nome nessa ação social, nesse projeto, né? Que era, colocamos Mãos que Semeiam, que a gente achou bem apropriado o nome, né? E aí vocês sempre trabalharam... Mas antes do Mão que Semeia mesmo, você já trabalhava com esse projeto, desenvolvendo? Muitas pessoas, né? Não só lá na Presbiteriana do Brasil, como em outros lugares também, né? E a Sueli, ela é design... Eu sou designer, sobrancelha e manicure e pedicure. E o Laerte... Eu faço parte de barbearia só. Aí nós temos mais 3 pessoas que fazem parte do projeto também. Que foram entrando no projeto, que é a Gabriela, né? A Gabriela, que é a parte da cabeleireira. Isso, né? Fala um pouquinho do projeto, né? Que não é só manicure, mas fala um pouquinho. Especificamente de cada um. De cada um. Pode ficar. A minha parte, né? Nesse semestre, eu estou no design de sobrancelha. A Gláucia, que veio nos colaborar esse semestre conosco, ela está na parte de manicure e pedicure. A Ana Carolina está na parte de depilação. E a Gláucia está na parte de cabeleireiro. E o Laerte na parte da barbearia. Sim. Aí quem quiser se inscrever, dá esses R$50 e depois fica isento. Isso. E faz o curso. Durante 3 meses. 4 meses. 4 meses. Uma faixa de 4 meses, mais ou menos. Né? E durante esses 4 meses, a pessoa tem todo o amparo. Que nem vai lá para ser barbeiro, ele vai sair de lá barbeiro. Né? Ele não vai lá para ficar sentado, não. Ele vai ter a tratativa de uma escola de barbearia. O projeto é um projeto que a gente foi abraçado pela igreja realmente ali na Betel, onde a gente tem várias salas e tem espaço para todo mundo trabalhar. Então, cada professor tem sua sala. Então, eu tenho a minha sala de barbearia, onde nós tratamos somente de barbearia mesmo. Lá eles chegam, eles têm um amparo, eles têm tudo que eles perguntarem, a gente faz workshop lá, traz barbeiros de fora, né? O Thiago já esteve lá, o Thiago já fez, Thiago está aqui nos assistindo. O Thiago já esteve lá, fazendo um workshop para a gente, né? Ontem teve a Amanda Lopes, foi lá, fez um workshop para nós também, que trabalha com a área de barbearia. Então, a gente dá esse amparo para eles, né? Além de eu estar ensinando, eu trago profissionais da área para poder estar ministrando para eles formas diferentes. Então, eles têm esse trabalho. O projeto também tem, assim, a gente doa, empresta para eles aquilo que eles não têm. O aluno chega lá, ele não tem máquina de cortar cabelo, ele pode pegar emprestado da gente, que a gente tem, não tem pente, não tem escova,
a gente vai emprestar. No final da aula ele devolve tudo. Chega na hora de manicure, também é a mesma coisa, né? Tem aquilo que a pessoa precisa, muitas vezes não tem, a gente está emprestando. Já que você entrou nessa área, vocês não precisam de doações de equipamentos nesse sentido para vocês? Nossa. Quanto mais tiverem, é melhor. O que é melhor para que as pessoas pudessem ajudar vocês no projeto de vocês? Então, o projeto ele não tem assim um cunho de ganho financeiro, né? As pessoas elas podem estar doando realmente material, porque a gente precisa de muito material. O que a gente arrecada com os valores pagos na inscrição é aquilo que a gente tem que gastar com o material mesmo, não tem jeito. Mas existem pessoas que podem estar colaborando com a gente, né? Doando lá, alicatinho de unha, lixa, é o que é mais difícil, né? Da gente ter. Mas é na parte da manicure, que eu não tenho muito essa parte. O Laerte até recebe bastante, né? Eu tenho bastante doação. A parte de barbearia, de cabeleireiro, mas a parte da depilação, da manicure, porque o material é mais caro. Eu não sei se é designer também. Aí pode estar ajudando. Pode estar ajudando. Quem quiser abençoar. Pode não somente em equipamentos, mas pode também contribuir com ofertas, né? Exato. Com ofertas para conta bancária ou PIX, né? Eu acredito que vocês devam ter. Temos. Então, não sei se foi passado por Depois Rodolfo. a gente passa para o Rodolfo. Pode passar. Passa para a gente aqui, ou se não passa para mim, Laerte, que eu já passo ali para o Rodolfo, para ele colocar aqui. Aí a pessoa que quiser, passa o número de Pix, o seu Instagram, o da Sueli, para as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês e quiser ajudar de alguma maneira, poder, né, nesse vídeo, né? Claro. Exato, se puder ajudar, pode estar ajudando, é uma forma de também estar colaborando. Aqueles que estão nos assistindo, né? Às vezes não pode colaborar com a mão de obra, né? Porque às vezes também precisa de mão de obra, né? Pode também, se você quer, é um cabeleireiro, é um barbeiro, é uma manicure, e quer também se envolver, participar desse projeto, ajudá-los ali, né? Eles podem estar recebendo, né? Na comunidade ali, Evangélica Betel, toda quinta-feira, né? Que vocês fazem. Toda quinta-feira, é Rua Avareí, né? É Avenida Avareí? Avenida Avareí 181. Avenida Avareí 181, né? Se você, no centro aqui de Jacareí, se você quer participar, quer se envolver, pode estar conversando com o Laerte, com a Sueli, para estar se envolvendo, para estar ajudando também lá, para estar participando. Se você quer se inscrever também, né? Pode entrar em contato. Eu vou pegar aqui certinho e já passo para o Rodolfo colocar aqui no vídeo, né? O link, tudo certinho, para eles para a gente poder divulgar aqui certinho o Instagram deles, o Pix deles, e também um endereço lá para eles, para quem quiser participar, tá participando desse projeto, né? É interessante. Uma coisa só. Pode falar. Na verdade, até de modelos. É isso que eu ia falar. Nós precisamos até de modelos, né? É bom esse bate-papo aqui para poder também deixar claro que a gente tem carência até de modelos, né? Porque às vezes eles têm medo, né? Mas a gente está lá, o profissional sempre está lá para poder amparar, né? Dar o Você falou isso, o Luciano botou aqui, precisa de modelo no dia das aulas. E ainda botou aqui, ó, cabelinho na régua, barbinha feita. Vamos fazer a unha lá, gente, designer, depilação. Porque falta, né? Embora seja um serviço gratuito, é gratuito para qualquer pessoa pode estar lá acessando, né? O local, porque o local é assim, o local é grande. Nós temos estacionamento gratuito, não tem. Você pode entrar lá, colocar seu carro e participar. Você pode estar participando e indo como modelo, e a gente está lá para garantir o trabalho. As pessoas que estão conosco, ela antes de trabalhar, ela já tem um preparo, né? Um preparo tudinho para atender as pessoas, o preparo da higiene, de tudo, toda essa parte que envolve atendimento ao cliente, né? A gente passa para eles, para não ter problema de alguém estar se machucando, né? Então. E na hora do trabalho tem o acompanhamento do profissional. Exato. Eu não trabalho sozinho. Eu tenho o meu genro que se formou comigo. Isso, e hoje, né, ele também trabalha na área de barbearia lá, me ajudando. Então, Outra coisa que eu ia falar, vou falar na verdade, sobre a evangelização. Então, como que nós iniciamos o nosso curso, né? Lá. Primeiro nós chegamos lá, o
Nosso pastor, né, o pastor Gustavo, leva a palavra para nós lá uma vez por mês, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? Falar de Jesus para eles. É a evangelização. Então, pastor, uma vez por mês, o pastor vai levar a palavra lá para nós. E todo o curso ele inicia com uma leitura, né, da palavra de Deus, com uma oração. E aí, depois a gente se dirige para os nossos, né, os locais. Semana passada, eu e o pastor Almir estivemos lá, né? É. Visitando, conhecendo o projeto. O pastor Almir foi até modelo lá, né, Laerte? Eu falei para você, pastor, vai sair daqui cabelinho na testa. Né? Eu me convidei, né? O pastor Almir foi lá, já aproveitou. Eu fiquei encarregado das fotos, lá tirando as fotos. Ele foi lá e foi fazer o cabelo. A gente até ia botar as fotos aqui, mas não vai dar para pôr as fotos. Mas a gente tem as fotos, depois eu divulgo lá no meu Instagram as fotos de que a gente participou lá, tudo certinho, né? E é um espaço gostoso, né? Exato. Eu tenho alunos lá que eles falam o seguinte, falam assim, olha, aqui para mim é uma terapia, porque eu venho para cá, eu venho para aprender. Eu tenho bastante aluno lá que tá fazendo, e não só eu, mas quantos outros também, que eles fazem para poder trabalhar em ação social. Então, o trabalho, ele tem esse negócio, eu posso te formar profissional? Eu posso te formar profissional. Mas eu tenho muitas pessoas que estão na barbearia, principalmente, que eles são de outras igrejas, que são missionários de outra igreja, que querem trabalhar fazendo esse trabalho, mas não sabem fazer. Então, eles estão ali conosco, aprendem e eles vão sair levando esse projeto para frente. Exato. Porque o projeto, ele não se limita a mim nem a Sueli. Nós começamos um projeto que não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Eu sempre falo, é um projeto de Deus que foi plantado no nosso coração e depois foi plantado na igreja. Agora, as pessoas que saem dali, eles dão sequência nisso. Então, eu só falo para eles o seguinte, ó, se você vai fazer alguma coisa na sua igreja, que você vai ensinar, lembra sempre do seguinte, você não está ali só para mostrar uma profissão ou para ensinar alguém, você está ali para evangelizar. E nós temos tido assim, momentos assim, especiais ali no momento do nosso culto. Porque quando começa, que nem o senhor falou, começou. Aí eu vou lá, leio uma palavra, eu sempre trago uma palavrinha antes de começar. E teve dias já que a gente estava ali falando, conversando ali, orando, quando a gente foi orar, as pessoas começaram a se derramar, pessoas começaram a chorar e pedir oração, e acabou virando uma coisa assim, bem, muito de Deus mesmo ali, né? E uma pessoa orando pela outra, colocando na mão as pessoas que já conhecem a palavra, e já tá ali naquela unção que a gente fala, né? Tá naquela unção ali, já começar a pessoa, então você ora por mim, e começou, sabe? E a gente vê que é um trabalhar de Deus. Não é um projeto ali que está ali só para ensinar, é um projeto que Deus colocou para abençoar vidas, para transformar pessoas, para ter testemunho de transformação, né? Então, isso para a gente é muito importante. Garantir uma profissão também para eles, né? Exato. Porque, eu trabalho nessa área há 30 anos, então, né, eu sou a prova viva que a gente consegue, né, viver trabalhando dessa forma, né? Como manicure, como designer, né? Acreditar, né? Pessoas também vão lá não acreditando no projeto, naquilo que a gente está fazendo ali, então acreditar, né, que pode dar certo. Não tem pessoas que procuram vocês, que nem no seu caso na barbearia, que querem abrir um salão para poder cortar cabelo, como que eles têm que fazer, da forma administrativa todo, eles procuram informações com vocês. Procuro. Até uma parte do nosso curso, que a gente tem no meu curso, no dela tem também, é essa parte realmente de ensinar a parte administrativa, que é desde quando você pensa em ter um salão, então um atendimento ao seu cliente, como que você vai atender ele, como que você vai abrir o seu salão, qual a documentação que você precisa, o que você precisa para fazer. Porque não é simplesmente você abrir uma porta e colocar uma cadeira lá dentro. Então, você tem os órgãos, tem o governo, você tem suas obrigações com a prefeitura, com o governo, que você precisa ter, né? Então, a gente dá toda essa base para que eles possam ter, e tem muita gente que sai de lá com salão. As pessoas que abrem um salão têm o MEI, né? Tem que ter. Ah, tá. Ele tem que ter a documentação para ele poder abrir o salão. Isso. E lá, pode falar, Sueli, pode falar. Lá, quando o curso está para terminar, o que nós fazemos? Muitas das pessoas, né, que já estão aptas para trabalhar naquela função, a gente já direciona, sabe? Para salões de beleza, para esmalterias, locais que fazem sobrancelha, barbearia. Então, depilação, cada profissional já vai direcionando. Aí, muitos de lá já saem de lá empregados já.
Aí, que interessante. É uma bênção, né? É interessante, até a Sueli, ela trabalha com os mãos que semeiam, mas Sim. você também trabalha com um projeto na Isso. prefeitura também, né? Trabalho. Dando aulas também Isso. para naquele projeto que a prefeitura tem, né? De pessoas que querem Em também. vulnerabilidade social. Exato, querem ter uma forma de poder ter um emprego, tudo é uma Isso. forma de você ajudar. Fala um pouquinho desse projeto também. Esse projeto é um projeto que me emociona também, sabe? Porque, na verdade, eu não sinto lá que eu estou trabalhando naquele local. Eu sinto que eu estou levando ali uma parte daquilo que Deus, né, me deu, na verdade, que foi esse dom, e eu estou ali ajudando as pessoas a garantir, né, uma profissão, né, garantir uma renda para elas. Então, assim, eu não posso, né, ali falar da minha religião, né, porque é um órgão, né, público, não posso, mas eu fico feliz de poder estar ali contribuindo, né, da mesma forma que eu dou o curso nos Mãos que Semeiam, né, que é um projeto sem ônus, né, eu estou ali também fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e também, né, com a mesma emoção, né, que vem de coração. E é interessante, né? Você falou assim, eu não posso falar, mas só a maneira de você servir, né? De você estar demonstrando seu serviço ali, é uma maneira de evangelizar, né? Às vezes a gente ganha almas, não é nem falando, né? Mas com as nossas atitudes, com a nossa vida, é uma forma de a gente expressar também o amor de Deus, o cuidado de Deus por cada um de nós. E isso é muito interessante, né? O fato de vocês estarem com o coração disponível para isso também, né? Eu vou usar minha habilidade, o que Deus me deu, para servir o meu próximo, né? Uma pergunta que eu queria fazer aqui tem pessoas que estão nos assistindo, né? Eu não sei se você tiver pergunta, gente, pode perguntar, tá? O Laerte, a Sueli, vai responder aqui. Até o Thiago comentou aqui, bigodinho fino e abençoado também, tá, Laerte? Para quem quer começar um projeto, porque vocês começaram um projeto de poder semear a palavra, de poder semear em vidas, né? Fazer essas vidas terem uma oportunidade de ter uma renda, né? Um trabalho ali. Quem quer começar um projeto, seja qual for, em qual área for, né? Às vezes a pessoa fala, precisa de dinheiro? Eu tenho que ter muito dinheiro? O que precisa, pastor Laerte ou Sônia? O que precisa para se começar um projeto? Eu acho, acho que nós temos pontos de vista diferentes, não sei, mas na minha opinião é disponibilidade, amor por aquilo que você faz. Porque eu falo para as meninas que quando eu comecei, foi o meu amor que impulsionou aquilo ali, né? E ser disponível, você está disponível para você fazer um projeto tanto ganhando, né? Ou não era ganhando que eu queria falar, mas acabei falando, sendo remunerado, né? Na verdade, ou não. Porque né, você não pode pensar nessa parte. Então, assim, quando eu fui para fazer o projeto, eu não era remunerada, né? E Deus me proporcionou esse momento de estar trabalhando com a prefeitura. Então, a gratidão que eu tenho é muito grande. Então, eu não posso parar essa obra que Deus colocou na minha vida. Então, a prefeitura veio depois do projeto? Muito depois. Eu estou só há 3 anos na prefeitura. Olha, né? Só que legal. Então, assim, amor. E as parcerias são bem-vindas, né? Sim, com Não certeza, significa muito. Que a gente tem que trabalhar sozinho, sem ninguém estar ajudando, né? Com certeza. Verdade. Mas a dedicação é muito importante, né? As pessoas às vezes brincam comigo e falam assim, parece que você sonha com cabelo. Eu sonho com cabelo. Você tem que sonhar, né? Se você quer fazer alguma coisa na sua vida, para tudo, qualquer projeto que você tem, primeiro você tem que entender se aquilo é para você mesmo. Se é esse o desejo que você tem no seu coração, se é isso que está plantado dentro do seu coração. Eu pensei nisso primeiro. Falei, mas é isso que eu quero, é isso que está plantado, é isso que eu amo fazer, é isso que eu amo fazer. Tanto que eu trabalhei muitos anos em empresa, não trabalhei só com cabelo. Mas eu dentro da empresa, eu saía de lá, eu queria correr para cortar cabelo. Então eu trabalhava de manhã das 6 às 2, das 2 em diante eu cortava cabelo. Eu trabalhava das 2 às 10, antes das 2 eu cortava cabelo, né? Então era assim, tem projeto, tem que vamos fazer ação social em tal igreja, vamos embora. E a gente sempre correndo. Quando a gente era mais novo, a gente corria mais, agora está correndo menos, né? Que agora a gente vai na caminhada, antes a gente ia correndo. Mas sempre aparecem trabalhos.
Mas eu acho que se você quer abrir alguma coisa, se você tem essa oportunidade, que nem quando a gente colocou Mãos que Semeiam, foi uma coisa que nós pensamos o seguinte, olha, se Deus me colocou nas minhas mãos algo para eu fazer, que eu consigo me sustentar e que eu posso abençoar outras pessoas, essa mão pode semear alguma coisa na vida de alguém, então esse projeto tem que chamar Mãos que Semeiam, porque ele não está só semeando profissão, ele está semeando palavra. Exato. A gente chega para os alunos e fala, olha, quando você for um profissional, quando você estiver bem, né, você vai fazer o seguinte, você vai ganhar e vai fazer. Se você tiver alguém que não possa pagar, faça do mesmo jeito. Porque o importante para você é fazer. Né? Você tem que amar o que você faz. E quem ama, se você estiver passando uma pessoa e fala assim, olha, eu queria muito cortar o cabelo, mas não consigo pagar, você fala, senta aqui que eu vou cortar. Por quê? Porque você ama aquilo que você faz. Né? E isso aí Deus vai abrindo no coração da gente. E isso aí não é só para isso, não, é para tudo. Eu conheço advogados que advogam de gratuito. Por quê? Porque vê a necessidade. E isso Deus colocou no coração dele. Então a gente tem, né, pessoas assim. Eu dei aula para um rapaz, vou dar um pequeno testemunho aqui de um rapaz, que ele é de São José dos Campos. E ele, quando ele ficou sabendo desse projeto, ele ficou sabendo através da minha filha, que minha filha trabalhava com ele. E ele tinha passado muito tempo no hospital, ficou em coma, muito tempo, e ele estava assim, muito mal, e quando ele voltou a trabalhar, ele voltou bastante depressivo. E ele ficou sabendo do projeto, daí ele vinha de São José, aqui em Jacareí, e ele passava na minha casa me pegar para levar lá no Esperança, porque eu moro no Alto Santana. Nossa. Ele me pegava em casa, colocava todas as coisas do projeto, porque eu levava espelho, eu levava tudo, né, máquina, tudo, e ele passava e me levava. E a gente ia conversando no caminho, e ele chegava lá, aprendeu a cortar cabelo, fez o curso, no último dia do curso ele falou assim, eu quero dar um testemunho. Porque, olha, eu estava com depressão, eu estava angustiado, eu estava triste, eu mesmo trabalhando, eu não tinha mais, estava sem vontade de fazer as coisas. Ele falou, você não vai acreditar. Ele falou para mim, e eu falei, não, eu vou acreditar. Ele falou assim, você não vai acreditar. Mas durante esse tempo, para mim, foi melhor do que uma terapia. Eu estou curado. Ele falou, eu estou curado. Eu fui abençoado pela igreja, eu fui abençoado por vocês que deram o projeto, porque eu estou saindo daqui hoje com uma outra perspectiva de vida. E ele foi para São José, é uma pessoa que trabalha na indústria ainda, e ele abriu um salão. Esses dias eu falei com ele, ele falou, olha, arrumei melhor o meu salão, agora estou contratando gente. Aí, que legal. E ele começou a contratar, ele mandou a foto do salão, bonito. Eu falei assim, poxa, que bonito que é. Né? Ele falou assim, né, tudo começou ali. Então, esse trabalho, esse projeto, né, de Deus na vida da gente, ele usa para curar não somente a necessidade financeira, exato, mas para curar a alma mesmo, né? Curar lá dentro da gente, o coração, porque ali você se dedica, ali você conversa. Né? E fazerem as pessoas terem um encontro com Deus. Eu quero aqui, exatamente, fazer a minha última pergunta, mas quero aproveitar o gancho das coisas que você está falando e até sobre o que eu vi lá no... Parece que você pregou, mais ou menos, e eu queria que você desse uma pincelada aqui. Qual é a mensagem, para os dois, que vocês gostariam de deixar para aqueles que perguntam para Deus sobre todas as esferas da vida? Agora vem a frase. Onde Deus estava quando eles estavam chorando? Essa foi uma pregação, né? Eu preguei um dia na igreja, fui convidado, né, para estar pregando lá na igreja, na Betel, e essa é uma das grandes perguntas que todo mundo tem. Né? Quando eu chorava, onde estava Deus? Por quê? Porque todos choram, todo mundo tem uma dor, tem uma angústia, uma tristeza, porque nós passamos por várias batalhas, várias lutas na nossa vida. Eu passo, a gente passa junto, né? E muitas vezes a gente pensa que está sozinho. Então a gente pensa que, não, eu estou sozinho, mas cadê Deus nessa hora? Eu estou chorando, onde é que está Deus? E eu, aquela noite, até usei uma frase que ficou assim, bem guardada no meu coração, e eu já tinha usado ela antes até. Eu falei assim, olha, eu não sei o tamanho que tem Deus, é imensurável. Né? Deus não tem um tamanho, Deus é o universo todinho, tudo é dele, tudo é ele. Né? Ele é o começo, o fim, o alfa, o ômega, ele é tudo. Né? Eu não sei o tamanho dele, mas uma coisa eu sei,
que ele cabe direitinho no meu coração. Que ele cabe lá dentro, ele está lá dentro do meu coração. E foi ele que preencheu tudo que eu precisava, tudo. Ele me deu tudo que eu precisava. Então, onde é que estava Deus quando eu chorava? Ele estava dentro de mim, ele estava dentro do meu coração. Mas sabe o que precisava? Eu encontrar ele. Era eu que precisava encontrar Deus. Então, eu já tinha sido achado por ele. Naquela noite eu preguei sobre Moisés, falei, ele estava na sarça, a sarça estava ali na frente dele, mas ele estava de frente com Deus, Deus estava falando com ele, mas ele precisava conhecer mais de Deus. E nós somos assim. Deus está dentro da gente, Deus está dentro de cada um, de cada pessoa que está ouvindo nesse momento, esse momento nosso aqui, que pode estar passando por um momento de tristeza, de angústia, de depressão. Eu quero deixar uma mensagem bem grande mesmo, assim, em poucas palavras, como o pastor já falou. Deus está dentro do seu coração. Então, onde estava Deus quando eu chorava? Está dentro do seu coração. E ele sempre esteve ali. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu acho que a maioria das pessoas já aconteceu isso. Que você sentou na beirada da sua cama, ou você sentou na sua cama, puxou o travesseiro, colocou atrás, sentou, encostou, chorou e falou, ai, esse problema não tem solução. Não tem jeito. E depois de um mês, você sentou no mesmo lugar e você falou, esse problema não tem... E você esqueceu do outro. Sabe por quê? Porque Deus já tratou. Porque Deus já trouxe a resposta, porque Deus já te abençoou. E o nosso Deus, ele é assim. Ele trata você, ele cuida de você, ele te abençoa, ele cura as suas feridas, tira as suas dores, mas você traz outras. E nessas outras ele vai trabalhar, e todo mês você vai colocar o travesseirinho, vai encostar lá, e você vai trazer uma coisa para ele. E ele está ali, prontinho, para enxugar as suas lágrimas. O salmista fala assim, olha, que ele pode ter a noite todinha de choro, mas que a alegria vem no amanhecer. Amém. E é isso. Agora eu quero deixar a oportunidade para a Sueli fazer as suas considerações finais. E isso se o pessoal não tiver mais pergunta, e nem a Fernanda, mas da minha parte, ela vai responder primeiro, depois a gente dá continuidade. Fala isso, Eli. Eu faço minhas para o Laerte, porque não tem assim, não tem mais assim para acrescentar, né, gente? Amém. E Deus é lindo, Deus é tudo, e eu acho assim que quem não tem Deus, As pessoas nunca devem desistir, né? Nunca. E eu sempre falo que Deus, gente, não precisa da gente, mas a gente precisa dele. Exatamente. Porque Deus, ele vai sempre ser Deus sem a gente, E a gente não vai ser nada se não for com Deus. É verdade. A Sueli falando ali, se vocês tiverem alguma pergunta, para eles, para a gente finalizar aqui, a prioridade fazer. Aí, vocês. Vocês podem fazer pergunta aqui, o Laerte, a Sueli vai responder. Eles estão meio assim, meu Deus. Tô brincando. Se não souber, depois dá a resposta. Depois manda pro WhatsApp, tudo, né? As pessoas perguntam assim, Laerte, posso fazer uma pergunta teológica? Eu falei, pode? Mas você vai saber responder? Eu falei, se não souber agora, eu sei depois. Eu vou estudar e vou te responder, Porque ter resposta tem que ser resposta, Exato. Na hora que a resposta tem que pensar um pouco. Exatamente, Quando a gente não sabe, tem que procurar, tem que estudar. O pessoal está aqui participando, mandando mensagem aqui, minha mãe, ela falou que a sua história na sua conversão foi igual a dela, que o tio dela falou a mesma coisa para ela, que agora que viram os problemas, quando ela aceitou Jesus, ela ficou, nossa, daí ele falou assim, mas agora que vão vir os problemas. Aí ela ficou assim, meu Deus, mas eu aceitei Jesus, agora que vai vir o problema, Mas o interessante é que Deus é que passa com a gente, em todas as lutas, A gente pode passar por luta. O pessoal pensa assim que quando você tem um encontro com Deus, tudo fica flores, Não, você passa por momentos difíceis também, por situações difíceis, mas a diferença é que na sua caminhada você não está mais sozinho, O Deus está com você e Deus vai te fortalecendo, Vai te fortalecendo diante dessa caminhada aí. O Rodolfo, tem como colocar aí?
só para a gente finalizar aqui, o Pix que você passou? Eu passei o Pix para ele. Passou o Pix. Se você quiser colaborar com o projeto Mãos que Semeiam aqui, né? Bota aqui, Rodolfo, essa câmera aqui do meio aqui, ó. Isso. O projeto Mãos que Semeiam, acho que a câmera não está pegando muito, né? Mas está aqui o Mão que Semeiam, pode virar um pouquinho aqui, Rodolfo, a câmera do meio aqui, ó, só para mostrar o banner. Ah, não pega. Mas aqui, aí os Mãos que Semeiam, lá na comunidade de Betel, ó, o Rodolfo colocou o Pix aí, é o telefone, Laerte? É o telefone do Laerte, tá? Se você quiser colaborar, né, com materiais, né, poder... eu não conheço muito de materiais, eu vou dar uma oferta mesmo, porque às vezes a pessoa não entende muito, né? Às vezes a pessoa tem olha, eu tenho uma máquina aqui de cortar cabelo, só que não está funcionando. Não vai funcionar. Eu tenho as coisas para manicure aqui, só que o alicatinho está um pouquinho... A gente manda arrumar, porque tudo a gente arruma, lá não perde nada. Lá nada se perde, tudo se transforma. Tá vendo? Então, se você... Olha, o Rodolfo colocou aqui, ó, a câmera, virou um pouquinho a câmera... Mãos que Semeiam, tá aqui o banner, eles trouxeram o banner aqui pra gente, né? Então, se você quer colaborar, né, faça aí dê uma oferta, uma colaboração através de oferta aí no Pix, tá? O telefone do irmão Laerte. Se você quer colaborar com materiais já direto, né? Como ele falou, uma máquina, uma tesoura tesoura de corte de cabelo, tá, irmão? Não é tesoura de papelaria. O projeto lá, nós temos o projeto também da parte de costura também, que é uma bênção lá, né? Então. Que é da irmã Lúcia, que ela trabalha. Se você quiser dar tesoura para cortar pano também, retalhos. Né? Já tem outros... O projeto ele é muito grande, né? Já tem outros projetos, né? Até eu conheci o Mãos que Semeiam num chá de mulheres lá, né? Aonde eles estavam apresentando os projetos que se faziam, né, na igreja. Aí tem muitos projetos lá, né? Tem muita coisa, né? Então foi aonde eu conheci a Sueli ali, e aí eu fui lá perguntar como é que funcionava tudo, aí ela foi explicando. Então, se você quiser colaborar, não só através de Pix, né, com oferta, com espécie, com dinheiro, se você quiser colaborar doando materiais, pode entrar em contato nesse mesmo número aqui do Pix, com o Laerte, pode entrar em contato, né, que você vai ter informações de como você pode colaborar, como pode fazer chegar neles. Se você quiser participar, sendo modelo, ir lá um dia, numa quinta-feira, 7h30, né, que começa lá, 7h30, você pode ir, né, pode entrar em contato com o telefone do Laerte, mas Avenida Vareí, tá? 181, né? 181, no centro aqui de Jacareí, né? Eu sei que tem gente que participa de longe. Tem meu tio lá de Recife, né? Benção, hein? Né? Mas tem gente que participa de longe, mas o pessoal aqui de Jacareí, se quiser participar sendo modelo, indo lá, né, colaborar, porque às vezes quiser ir para participar, só para ver o projeto, só para conhecer o projeto. Exato, na Avenida Avareí, 181, no centro, Comunidade Evangélica Betel, e lá eles vão estar recebendo vocês podem estar sendo modelo, se quiser também aprender, né, como esse... Né, ele contou o testemunho aqui, aprender, ensinar também outras pessoas, né, como vai muitos missionários para aprender, para poder ensinar, né? Então, vá lá para aprender com eles, é uma chance de poder aprender, conhecer o projeto. E se você não quer ser modelo, não quer, ou já tem uma habilidade, vai ouvir a palavra, exatamente. Vai ouvir a palavra com a gente, mas lá vai abençoar, às vezes já tem essa profissão, né, de cabeleireiro e quer participar do projeto também, né? Doando sua mão de obra, né? Sim. Pode ir lá também conversar com o Laerte, com a Sueli, que eles vão estar te recebendo lá, né? E vão estar recebendo com muito amor e carinho, né? E você vai estar se inteirando do projeto, conhecendo mais a fundo esse projeto, né? Eu quero agradecer. Antes disso, o Luciano fez outra pergunta aqui. Quando é que vocês vão lá na Renascer fazer uma ação lá para os meninos, para as meninas? Então, aí tem que marcar, é só marcar. Aí, tá Luciano, liga para o Laerte. Semana mesmo que a gente marcando com a gente.
Tem o pessoal procurando a gente aí já para fazer. Porque... É interessante que o Luciano esteve aqui na semana passada, a gente foi lá na semana passada, tinha um menininho, foi até o menininho da Cristolândia que estava fazendo o cabelo do pastor Almir, né? Eles vão tudo lá para aprender também, né? Uma forma, né? Aqueles que estavam, como o Luciano falou aqui, em reserção, né? Né? Estão indo lá para poder aprender, né? Tudo. O projeto é porque assim, pode falar, dá mais tempo. Pode falar. Porque, assim, ó, o projeto ele tem essa parte todinha assim, mas a gente trabalha bastante com a Cristolândia. Por quê? As pessoas muitas vezes saem de lá e elas precisam de uma profissão realmente para poder voltar à sociabilidade. Ele tem que voltar para a sociedade, ele tem que ter oportunidades. Então, a Cristolândia sempre, né, com a irmã Dulce lá e o pastor lá, eles sempre mandam para a gente pessoas, olha, essa pessoa já está podendo sair, trabalhar com vocês lá. Ele vai, trabalha, aprende a profissão. Essa semana, um dos rapazes que está lá já arrumou um trabalho, está trabalhando em São José dos Campos, no salão de São José dos Campos, dar esse testemunho, o Arley, né, recebeu uma proposta de emprego em São José dos Campos para trabalhar no salão, e ele passou por nós, foi nosso aluno, já era uma pessoa que conhecia cabelo, passou lá, né, teve essa oportunidade junto conosco, e hoje está trabalhando em São José. Então, e temos outros meninos que já passaram por lá, que tem salão hoje, que abriram o salão. Então, é uma oportunidade para todos. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas a oportunidade, é que nem eu falei, só para a turma da igreja? Não, é para todo mundo. Se você é da igreja e quiser ir lá, vá. Se você não é da igreja, nós não estamos falando que você precisa ser crente, não, eu estou falando para você se você quer aprender. Né? E aí você pode ir lá a hora que você quiser e fazer. O Thiago falou aqui que vai lá para ser modelo. Então, o Thiago é bom para modelo, tem cabelo e barba que não falta lá, né? Ali é bom, né, Laerte? Ele pode. Você errar, ainda sobra bastante coisa, né? Sobra muito cabelo, muita barba ali ainda, né? Aí, Thiago. Mas eu quero agradecer, né, a presença de vocês, por vocês terem aceitado, né, esse convite, poder estar falando aqui, né, desse projeto, que eu creio que é uma bênção, é como vocês falaram, uma oportunidade não só de poder ensinar, né, as pessoas, né, ter uma profissão, né, desenvolver uma profissão, mas também uma oportunidade de semear a palavra, né? Então, eu creio que muitas vidas estão sendo tocadas, né, tratadas através desse projeto ali. E como você falou, a Sueli ali falou, né, o que precisa para iniciar um projeto? A disponibilidade. Né, eu acho que isso é importante. Às vezes a pessoa pensa primeiro na renda, né? Não, eu preciso de dinheiro. Não, se você tiver um coração disponível, eu acho que isso é tudo, né? Porque Deus vai provendo, não tem provido na vida de vocês, não tem enviado. Então eu creio que o que falta é isso, né? Se você tem esse interesse também de abrir um projeto, de ter um projeto, né? Não só de cabeleireiro, mas em outra área, né? A gente vê lá as mulheres que trabalham com costura, né? Costura, o bazar lá, né? Também, né? Durante a semana, né? Então é servindo, né? Está ali servindo a comunidade, a cidade, as pessoas, mas com a disponibilidade. Se você não tiver um coração disponível, você nunca vai começar nada. Você pode ter dinheiro, pode ter tudo, né, Laerte? E você precisa ter alguém que abrace, né? Exato. Eu quero, assim, de público aqui, né, agradecer a Silvana e o Gustavo, que são nossos pastores, porque eles nos abraçaram realmente. Exato. Né, e quando nós chegamos com essa visão do semeio, de Irmãos que Semeiam, eles falaram assim, não, isso aqui é um projeto de evangelização, a gente vai ter esse projeto na igreja, a gente vai fazer, a gente vai dar sequência nesse projeto, a gente vai abrir as portas. Ele mostrou a sala, falou, tem muita sala, faz cópia de chaves, a gente vai trabalhar. Alguém que ore por você, né? Nós precisamos disso. Né? A gente precisa mais do que o material, mais do que pessoas para orar, mais do que do Pix que você pode estar doando e fazendo. Nós precisamos de oração. Exatamente. Porque nós precisamos de uma cobertura de oração muito grande. Por quê? Porque as lutas são muito grandes, as batalhas espirituais são muito grandes. Né? Então, eu não posso sair daqui sem falar para você que nós temos muitas lutas espirituais. E quem quiser orar por nós, quem tiver um tempinho para disponibilizar para orar pelo projeto e pelas nossas vidas, e as pessoas que fazem parte, né, ore por nós, porque nós precisamos, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos de oração. Porque Deus tem enviado naquele lugar pessoas que precisam ser tratadas espiritualmente,
e nós temos que estar preparados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente para isso. Tem até o lema dos missionários, né, que eles falam, né, se você não pode ir, né, fazer missões, você pode contribuir. Se você não pode contribuir, você pode orar, né? Então, a oração é muito importante, né? Exatamente, tem várias formas de você poder estar ajudando, né? Você pode estar orando também, e é importante a oração, né? Como você falou, tá lidando com vidas, não é com vidas. Qualquer coisa ali, né? São com vidas, e precisa estar ali com pessoas orando por vocês, pessoas orando por aquelas vidas que vão chegar ali, né? E tá nessa oração constante. Então, é como o Laerte e a Sueli mesmo disseram, se você puder estar orando, ore, né, por esse projeto, ajude eles em oração, ajude eles, né, não só com materiais, mas também na oração, na intercessão, e participando também, né, indo lá, vai fazer uma design na sobrancelha, vai fazer uma depilação, vai lá ser modelo, né? Pastor, vai lá, corta o cabelo. Lá, vai lá, corta o cabelo. Eu vou voltar mais vezes. Cabelinho na régua. Pois eu vou publicar a foto do pastor Almir lá. Vou publicar. Mostra, foi o passo a passo, né? Tudinho, passo a passo lá. Aí a irmã Eleni falou assim, o Almir chegou aí, que é a esposa dele, né? Eu falei, tá aqui, ó. Tirei foto, ó. Tá cortando o cabelo. Ela deu risada. Não perdeu a oportunidade, né? Já chegou antes da gente. Eu não só vi e nem só ouvi, eu participei. Participou, né? Exatamente. Estava ali. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui, participaram com a gente desse momento aqui. Eu quero agradecer, né? E que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, esse projeto, essa obra que vocês têm feito e que cada dia mais pessoas possam estar ali, né, sendo abençoadas e abençoando juntamente com vocês outras vidas. Pode falar alguma coisa. Eu só também tenho que agradecer e falar que é a primeira vez que a gente faz esse trabalho, né? A gente nunca falou sobre o trabalho assim, essa divulgação, publicamente, essa divulgação. Então isso deixa a gente um pouco mais envergonhado, um pouco mais tímido, né? Embora falamos muito, né? Mas existem muito mais coisas que podem ser faladas, que você pode, né, conhecer melhor no trabalho, do que a gente está falando aqui. Porque, embora a gente tenha toda a liberdade, vocês nos receberam assim, de uma forma maravilhosa, né? Com todo carinho, todo amor, mas a primeira vez a gente assim, com o microfone, falando assim, a gente fica um pouco intimidado mesmo. Mas eu só tenho a agradecer a vocês, né, pela oportunidade de poder falar do projeto. Esse projeto é muito importante para nós e para o reino. Amém. A gente aqui agradece e pedir para o pessoal compartilhar. Exato. Compartilha aí esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas possam ouvir a história aqui do Laerte, da Sueli, possam ter oportunidade de ouvir esse testemunho, né? O que Deus fez e está fazendo na vida deles e através da vida deles, né? E ainda vai fazer, né? Então que você compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que chegue além, né? Às vezes a gente não imagina onde pode chegar, né? A sua filha está lá em Londres, né? Olha lá, pode chegar lá. Né? Então, vai chegar lá. Então, a gente não imagina, né? Então, esse vídeo pode abençoar muitas pessoas, não só aqui perto da gente, mas pessoas distantes da gente. Então, a gente agradece mesmo a participação de vocês. Posso ouvir? Para vocês, daqui 15 dias... Isso. Daqui a 15 dias a gente acabamos o assunto sobre o reino de ponta cabeça e vamos falar sobre um assunto que muitos não têm dificuldade e não gostam, né? Política. Que 15 dias a gente volta com o Base Bíblica Podcast na terça-feira. Nós vamos falar sobre política, né? É o momento, né? É o momento, é o assunto do momento, né? Então, que você venha participar, chame mais pessoas, mas a política segundo a visão de Cristo. Não é a visão da igreja evangélica, não, tá? É de Cristo. É um assunto atual e que precisa ser falado. E precisa ser falado. Então, vem aqui participar com a gente, tá? E o Tiago falou, quando for para mim participar, me chama. Tiago, você está convidado também, tá? Para participar de um bate-papo aqui com a gente. Tá bom? Ele falou, combina um horário ali que eu vou. Então, o Tiago também está convidado para participar aqui com a gente, né, pastor? Isso, claro. Para falar um pouquinho da vida dele, da história dele e do projeto, que ele também faz ação. Isso que eu falar, o Tiago, ele tem o Tiago em Ação, né? Exato. E
eu participo, quando ele vai fazer alguma coisa assim, ele me chama também. Então Aí. é uma coisa bem interessante, bonito. Pra chamar ele. Então tá convidado. Ele falou, eita glória, vou sim. Mas obrigada a todos vocês. E aqui nós encerramos. Então, daqui 15 dias, estamos aqui com Base Bíblica Podcast, falando sobre política. E queremos convidar vocês para estarem participando. Então, aqui nós encerramos e continue compartilhando esse vídeo aí com mais pessoas. Eu agradeço a todos que estiveram participando aqui, o Tiago, Luciana, a Rebeca, filha do pastor Rogério aqui, né? O pastor Rogério esteve participando aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, a Paula Rezende, eu não sei se vocês conhecem, né? Deixa eu ver aqui mais quem. A Adriane, a mãe do Rodolfo. Dorfinho tá aqui, tá, Adriane? O irmão Luiz, né, tá participando. Minha tia lá de Recife, que eu falei, a Vera, né, o Jonatas, o Rodrigo, Luciana Botelho, não sei se vocês... a Luciana, amiga deles, do casal aí, participou aqui também com a gente, o Rodrigo participou. Teve bastante gente aqui participando. Fora aqueles que não escrevem aqui, mas estiveram participando aqui com a gente. E nós agradecemos a participação de vocês. Encerramos aqui, dizemos tchau a todos. Tchau. É o chamar mais do que uma igreja. Uma família. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, tchau.